Podcast Sopro Novo. Olá, esse é o episódio 4 do podcast Sopro Novo, comemorando os 5 anos da Fundação Sopro Novo Yamaha. Eu sou o Thiago Costa e o assunto agora é algo que o Sopro Novo entende muito bem. É parceria. Desde o início do projeto, lá em 2005, muita gente participou, ajudou e contribuiu para que mais de 8 mil professores tenham sido formados, atingindo um impressionante número de 4 milhões de crianças impactadas. E até para a decisão do nome que o programa teria, houve contribuições valiosas. Ouve aí. Podcast Sopro Novo. Que quando eu entrei, o Sopro Novo não existia. Eu me lembro que eu trabalhava na frente, sentava assim, numa sala, sentava o presidente à minha esquerda, na minha frente sentava o Pardal, que era uma das pessoas do marketing da Yamaha. Quando eu entrei, eu fui a 14ª funcionária a ser contratada. E tava eu, o Pardal, e eu me lembro direitinho, eu na frente do computador, e eu falando pro Pardal, Pardal, o que você... Pensa rápido, sopro novo ou novo sopro? Ele, sopro novo. Falei, então é esse o nome do projeto, né? Nesse início, mais gente participou. É o caso da Nelise Liu, que estava começando sua carreira profissional ao mesmo tempo em que o Sopro Novo surgia. Podcast Sopro Novo. E já comecei também ajudando a Cristal logo no começo, porque a empresa ela era muito pequenininha, a gente ficava todo mundo na mesma sala, né? E assim, logo do começo a Cristal já falou comigo, eu já comecei a trabalhar com ela, já me deu bronca, eu brinco com ela, logo de cara, e a gente fez um laço de trabalho e de amizade que dura até hoje. Muito legal. E aí, nessa história de começar assim, você tem uma participação muito legal que criando algo para o Sopro Novo logo no comecinho, né? Bem desde o comecinho, assim, eu já tive a oportunidade de ajudar ela nos eventos. E depois a gente começou a criar coisas que seriam físicas, assim, como arte para caderno, pasta. Depois eu fiz capa de livro. Ajudei a criar os certificados, a modificar um pouco a identidade visual. Teve bastante coisa nesse tempo. E com o projeto funcionando, era preciso fazer com que ele chegasse a cada vez mais gente. E nisso, a Musical Express e a Evecom ajudaram bastante. Daniel Nascimento, da Musical, e Alexandra Santos, da Evecom, contam como cada uma dessas empresas ajudou. Podcast Sopro Novo. A Musical Express ela é importadora e distribuidora no Brasil, né? Dentre como parceiro tem a Yamaha, e nós temos distribuição exclusiva também da Dario, que são todos os acessórios para violão, guitarra, as marcas Evans, para bateria, né? Então um portfólio bastante completo em acessórios. E junto à Yamaha nós somos os distribuidores exclusivos tanto das flautas doces quanto dos acessórios para instrumentos de sopro e manutenção também. Vamos lá falar com a Alexandra agora. Alexandra, e a Evecom? O que é a Evecom nessa história junto do Sopro Novo? Bom, a Evecom é uma agência de comunicação que está aí há 18 anos no mercado, e eu brinco que a gente tinha 1 aninho quando a gente conheceu a Cristal e o Sopro Novo, que antes era um projeto, né, de musicalização pela flauta doce. Então conheço o Sopro Novo desde o nascimento dele, né? E a gente vem produzindo material, enfim, fazendo divulgação, né? Do Sopro Novo. Já passamos fazendo divulgação para a imprensa, redes sociais e até a criação da revista Sopro Novo, né? A gente fez todo esse projeto juntos com a Cristal, né? Então, um dia a Cristal, falando sobre o dia a dia dela, disse que ela estava super cansada e ela ainda ia ter que fazer um relatório anual para o Japão sobre todo o trabalho que ela fez ao longo do ano, né? Em todas as cidades que o Sopro Novo passou, e que a gente a Musical que distribui, a gente que faz divulgação sabe que foi muito lugar, né? Assim, distribuiu para muitos lugares. E aí eu falei para ela, poxa, vamos fazer uma revista, vai ficar muito mais legal de você fazer um relatório contando como se fosse uma revista. A Cristal topou e a gente fez
11 revistas e agora a gente está no quinto ano de fundação. A gente fez 2 revistas de fundação, depois parou durante a pandemia e agora estamos nesse projeto aí, desenvolvendo a revista de 5 anos da fundação e lançando um podcast, né, para ser ainda mais inclusivo, como sempre foi o Sopro Novo, né? Outro parceiro da área de comunicação que está com o Sopro Novo desde o começo e que ajudou muito na transformação digital dos últimos tempos, aquela que nós falamos no episódio 3, foi a Tori Produções. A Flávia Takada conta como isso aconteceu. Podcast Sopro Novo. Nossa, eu nem era da produtora ainda, né? A gente é uma produtora de vídeo pequena, familiar, né? E quem fazia os trabalhos com a Cristal antes de Yamaha era meu pai, né? E aí, acho que isso antes de 2008, que foi quando eu entrei aqui na produtora, né? Que também acho que foi o período da Cristal e para a Yamaha, né? Com o programa Sopro Novo. E eu comecei a acompanhar os trabalhos em vídeo, né? E aí fiquei acompanhando esse processo até a criação da fundação, né, 5 anos atrás, que foi o momento que eu fiquei efetivamente mais próxima do programa Sopro Novo, né, que mudou o perfil, né, do programa Sopro Novo com a fundação, né, então fiquei muito próxima dos professores, né, porque antes da fundação era o programa, né, dos polos, das monitorias, né, então era mais distante, né, com a fundação tudo ficou mais centralizado, mais próximo, e aí que eu comecei a ter realmente um contato com o programa efetivamente. Flávia, nos últimos tempos, com a questão do distanciamento, da gente ter que reinventar a forma de fazer, vocês tiveram muito trabalho, né? Foi. A pandemia, muito triste ter acontecido, a gente ter que viver isso, mas foi um momento de transformação, assim, da fundação. Teve que ir para o digital, porque senão não ia ter nenhuma atividade, né? A gente já tinha dificuldade em 2019 em formar as turmas, os cursos presenciais, já participava das inscrições, era bem difícil porque o curso era um curso mais longo, de 9 meses, duração, né? Tinha um custo mais alto, né? Pela duração mesmo. E o país também já não estava indo bem, então tinha uma dificuldade muito grande de fechar os cursos, né? Aí, 2020, pandemia, né? Tinha que partir para o digital mesmo. Foi um processo, assim, eu lembro que a gente se encontrava para ter notícias, né, Cristal, os professores, os regionais, né, para saber se está vivo, para chorar, para rezar, e aí a gente pensava, né, a gente tem que fazer o curso online, né, mas não sabia ainda os caminhos, como fazer. E a Cristal é daqui do ABC, a gente também... Aí, Cristal, eu vou aí na sua casa, sabe, o dia. E ela, Cristal toda acolhedora, fez um bolo e começou nesse processo de escrever plano de aula, assim, ela já tem a metodologia, mas como transformar isso num curso online, né? Então, com muita conversa, com muito bolo, comecei aí na pandemia, e muita máscara também... Ia na casa dela em abril de 2020 e a gente começou a colocar no papel o curso online, né? Será que é isso? Será que não é? Vamos fazer os vídeos? Não vamos? E também orquestra Sopro Novo virou orquestra virtual, virou live, né? Veio esse boom. E também, assim, o público antes de pandemia, né? Os músicos, os professores, né? A gente sabe que é um pessoal que não é muito das redes sociais, não é um pessoal muito engajado, né? Porque tá ocupado o dia inteiro, tá dando aula o dia inteiro, só vai ver o celular nos intervalinhos, então não é um pessoal que fica lá direto, né? Então a gente começou a construir esse público também nesse momento, né? O nosso Instagram tá crescendo, o YouTube também tá crescendo, né? Então foi esse momento que a pandemia
nos proporcionou, assim, né, essa transformação. E os cursos são mais curtinhos, são bem acessíveis, né, as pessoas fazem de qualquer lugar do Brasil, tem gente que fez da Espanha, tem gente que fez de fora do país, isso é muito bacana, né, tem argentino, tem tudo, então é muito, muito realizador a gente estar nesse momento, né, chegar nos 5 anos, virou a chave. Foi com a força dessas pessoas todas, unidas, que o Sopro Novo cresceu. Inclusive, mudou a forma do mercado enxergar a flauta doce. O Daniel, da Musical Express, compartilha com a gente o que ele viu mudar. Podcast Sopro Novo. Bom, se a Cristal estivesse aqui, ela já ia olhar feio para mim. Porque é o que acontece, o nosso mercado, ele tem uma questão muito, vamos lá, das flautas mais, as iniciantes, né? Uma cultura para a flauta germânica, né? Pela facilidade da tocabilidade. Mas nós sabemos que, não o correto, mas o ideal é a barroca, porque o flautista, ele começa, a partir disso, ele cria uma carreira como musicista e ele vai aprendendo. E ele vai aprendendo, não, ele vai evoluindo. E o que ocorre? De cada vez que existe um projeto feito pelo Sopro Novo, existe um tendenciamento a uma migração de uma região ou de determinadas cidades a um consumo direcionado para a barroca. Isso é bem interessante, porque é aí que eu falo da importância que tem o projeto e a importância que tem o professor, né, o formador de opinião, né, com base nos seus alunos. Então, é bem interessante. De cada vez que ocorre um projeto da Cristal, a gente percebe uma mudança. Isso não estou falando somente das flautas mais simples, mas também das contraltos, das tenores. A Cristal fez um projeto, se eu não me engano, 2 a 3 anos atrás, com flautas tenores, e a gente percebeu exatamente uma mudança no mercado. Então, é interessante e o quanto é efetivo, e as pessoas elas vão em busca, porque uma vez que o projeto ele se faz efetivo, as pessoas querem conhecer, querem tocar, querem ter a oportunidade de ter a experiência com a flauta. Ser parceiro significa trabalhar em algo que é bom para todo mundo. Nesses 17 anos de Sopro Novo, 5 deles com a Fundação Sopro Novo Yamaha, todos que se conectaram com o projeto deram algo de si e viram algo bom acontecer em retorno. A Nelise fala um pouco mais sobre isso. Podcast Sopro Novo. Quando eu fiquei sabendo da proposta da Cristal, eu não sabia nada de música, ainda sei pouco, né? Não sou musicista nem nada, mas eu ver os professores, a vontade de ensinar música, a sempre ter alguém inspirado em melhorar a situação do país culturalmente, e agora com essa iniciativa de trabalhar em cima de ter música nas escolas, né, na escola pública, trazer de volta. Então eu vejo que assim, é um trabalho muito antigo, assim, de muitos e muitos anos, para formar multiplicador e para formar professor, para que a gente consiga mudar um pouco esse cenário, né, porque fica muito abandonada a cultura no Brasil, né, a verdade é essa. Então, sempre me enchi os olhos disso, eu sempre falei do programa e agora da fundação com muito orgulho, né, de um trabalho que dá certo, que teve resultado, que dá resultado e que está plantando sempre uma sementinha nova para colher, né, uma árvore no futuro. Só coisa boa, assim, em relação à cultura, à arte, à música, e tá cada vez mais próximo das pessoas, com os professores, essa filosofia de formar multiplicador. Eu nunca tinha pensado nisso antes, porque a gente sempre conhece projetos sociais, por exemplo, que vão ensinar diretamente, por exemplo, as crianças ou uma população específica, uma comunidade específica. E essa é uma proposta para formar multiplicador. Então, desde o começo, eu achei essa ideia muito interessante, assim, de ser uma coisa que vem antes ainda, né? A gente conheceu lá do Piauí, né? Ele tinha um projeto, acho que é Luiz Sal o nome dele, tinha um projeto para milhares e milhares de crianças, né? E ele trabalhava muito com o Sopro Novo para formar os professores dele, né? Então você vê que na cadeia, assim, né, do que chega
uma criança, né, tudo que veio antes, toda a formação. Eu sou muito feliz de ter participado desde o começo e ainda contribuir com a fundação, né? Só coisa boa. Nesse sentido, a gente finaliza esse episódio com a fala da Alexandra, que resume bem todo esse sentimento. Vamos ouvir. Podcast Sopro Novo. Para mim, o Sopro Novo, ele é a prova viva de que só a educação salva em todos os sentidos. E ela vai desde te trazer dignidade, de te dar oportunidade, a aquecimento de mercado, a geração de economia, sabe? Uma coisa está totalmente ligada à outra. Então, quando a pessoa tem educação, ela vai estudar mais, ela vai consumir mais, e aí toda uma cadeia começa a se movimentar. Então, para mim, o Sopro Novo, ele é a prova viva e clara de que a educação movimenta absolutamente tudo, inclusive a saúde, porque ao longo desses 17 anos de estrada com o Sopro Novo, desde sempre, quantas e quantas histórias a gente não ajudou a relatar de pessoas que estavam em depressão profunda e por ter aprendido, por ter chegado até o Sopro Novo, viu na música uma vontade de voltar a viver, viu na música uma possibilidade de mudar a vida da sua família, de trazer dignidade para si. Então, alguém que, numa cidade muito pequena, chegava e falava, eu achava que eu não ia ser ninguém, que eu ia viver e morrer aqui, e acabei me profissionalizando, e hoje estou viajando com o Sopro Novo, virei professor, as pessoas me conhecem. O Sopro Novo é a prova viva realmente do quão importante é a gente educar e a gente trazer educação e trazer cultura, né? Quanto mais educação e mais cultura, melhor é um povo. Pensando nesse impacto da educação, no próximo e último episódio, vamos ouvir relatos de como o Sopro Novo mudou inúmeras vidas. Mas enquanto você não ouve esse próximo episódio, curta um pouquinho do concerto em Dó maior com o Quinteto Sopro Novo. Tchau, tchau!